A manifestação da esquerda contra a anistia que aconteceu ontem flopou ou não? Segundo a USP, deu em torno de 6.500 pessoas, bem abaixo da manifestação que aconteceu da direita semana passada em Copacabana, que deu em torno de 16.500 pessoas. A gente tem que levar em consideração um monte de coisas, né, para fazer essa comparação. Primeira coisa que a gente tem que considerar, o grande nome que o movimento de esquerda hoje em dia vive em torno dela é Lula. Lula não estava, diferente da direita, que Jair Bolsonaro foi quem mobilizou a manifestação, né, que deu em torno de 16 mil, que é pouco, considerado o número que normalmente a extrema-direita leva às ruas. Outra coisa que a gente deve considerar também que a manifestação da direita é quase uma marcha para Jesus, né? Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém que as lideranças religiosas colocam todas as suas ovelhas, todos os seus fiéis nas ruas, né? Todo mundo sabe que os políticos de direita financiam pessoas que são evangélicas, não só do Rio de Janeiro, financiam de outros estados, e exatamente por isso que eles centralizam a manifestação em um só lugar, né? Eles colocam só em São Paulo e no Rio de Janeiro para que não fique descentralizado. Fica um pouquinho em São Paulo, um pouquinho no Espírito Santo. É interessante para eles pagar, né, financiar para que tenha essas caravanas, essas vans, essas combis, com um monte de gente para se concentrar em um só lugar e ter a sensação de que tem muito mais gente. Essa da esquerda foi bem descentralizada. Teve em São Paulo, teve aqui em Recife, teve em quase todas as cidades do Brasil, né? Tem muitas coisas a se considerar. Na minha opinião, eu acho até que me surpreendeu. Eu achava que ia dar menos que 5 mil pessoas. Na realidade de hoje, a esquerda colocar mais de 6 mil pessoas, para mim, já é uma coisa surpreendente. O Otávio Guedes da G1 falou que esses números, né, tanto da direita quanto da esquerda, eles refletem que a anistia não é uma pauta do povo, né? Se o povo não quer estar nas ruas pela pauta da anistia, mas é claro que não. A pauta do povo nas ruas é trabalhar, é sobreviver, é comer amanhã. A pauta é o fim da escala 6 por 1. Essa é a pauta das ruas. A verdade é que as pessoas estão cada vez mais desgostosas com a democracia burguesa, digamos assim, né? Ninguém quer saber mais de pôr de votação. É por isso que o número de pessoas que estão votando em branco, que não estão indo votar, só cresce eleição após eleição. É a crise da democracia burguesa. E hoje, dia 31 de março, vale a pena ressaltar que se comemora, bem entre aspas, o início da ditadura militar no Brasil, né? E por isso que é necessário a gente estar sempre ressaltando, lembrando que foi o pior momento da história do Brasil. E a manifestação de ontem contra a anistia foi muito simbólica por causa da data, né? E o que me deixa muito encucado, né? Que me deixa, tipo, pensativo é porque o PT, tirando algumas lideranças, o próprio governo federal não solta nenhuma nota, fica nessa história de pacificação. O Brasil não está pacificado e não vai estar pacificado enquanto houver uma tensão golpista rodando a democracia do Brasil. Não tem como pacificar. Tem que ser lembrado na história que 31 de março de 1964 é uma data para ser lembrada e para ser rechaçada por todo mundo. E o governo federal tem um grande papel nisso. E o Trump que quer buscar seu terceiro mandato, nem terminou o segundo ainda, nem deixou acabar, destruir de vez com os Estados Unidos e já está pensando no seu terceiro mandato. Segundo ele, não está brincando, ele realmente vai atrás do terceiro mandato, o que é inconstitucional, segundo a 22ª emenda do país. E a pergunta que fica é: podemos chamar Trump de ditador quando, né? O ditador Trump. Porque, se vocês verem, a mídia hegemônica chama o regime Maduro, a ditadura sangrenta de Kim Jong-un da Coreia do Norte. Mas quando vai tratar de Donald Trump, que tudo leva a crer, né, que ele tem todas as características de um ditador, quer anexar a Groenlândia, já falou que quer anexar o Canadá, que quer anexar a Groenlândia, mas até agora a mídia hegemônica não chama ele de ditador, né? Chama ele apenas de presidente Donald Trump, né? Como se os Estados Unidos fosse uma democracia, o que é uma verdadeira mentira. Os Estados Unidos é uma ditadura, sempre foi, enquanto houver o capitalismo, sempre será. O estrategista, o Stephen Bannon, para quem não conhece, é aquele
que fez aquela saudação perto do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, aquela saudação ridícula, entre aspas, né? Ele já falou que estão trabalhando nisso, hein? Pode ser que aconteça que eles realmente vão mexer os pauzinhos para que Donald Trump, caso esteja vivo até lá, porque ele já tem mais de 80 anos, já é um velho senil, quer dizer, mais de senil ele não tem nada, né? Parece que ele está bem esperto ainda. Que eles realmente vão tentar abrir essa brecha para que eles consigam a reeleição, né? Tentar se candidatar para tentar uma reeleição. Se bem que a popularidade de Donald Trump tá lá embaixo, né? Tá pior do que o de Lula. Não sei se as eleições fossem hoje, ele teria uma grande chance de vencer, né? Inclusive ele perdeu, né? Quando ele tentou se reeleger da primeira vez, ele perdeu pro Joe Biden. Nesse embalo, o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, foi até a Groenlândia e soltou uma declaração, no mínimo, polêmica. Saca só. Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland, and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change. What we think is going to happen is that the Greenlanders are going to choose through self-determination to become independent of Denmark, and then we're going to have conversations with the people of Greenland from there. He said he didn't. Vocês acham normal esse tipo de declaração? Veja só, o vice-presidente dos Estados Unidos foi até a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, para falar, gente, vocês são autônomos para decidir se vocês querem ser anexados para a gente ou continuar na Dinamarca. Cara, como é que a Dinamarca realmente é uma terra de ninguém, né? Porque ninguém chegou assim e dizer, ei, irmão, que merda tu tá fazendo aqui? Falando essas coisas aqui, tá ligado? Porque você chega dentro da casa das pessoas e corrige, porque isso é tipo uma coesão, a dizer que vocês deveriam ser anexados ao nosso país, que vai ser muito melhor pra vocês. Mano, isso é atentar a democracia do país, pô. É um atentado. É mais claro, é o modus operandi dos Estados Unidos, né? E a pergunta que eu sempre faço, quando é que a gente vai chamar a democracia dos Estados Unidos em finalmente ditadura? Colocar na mesa o que eles realmente são. É uma ditadura. E não só no próprio Estados Unidos, é uma ditadura mundial que eles querem impor à força. E o Tarcísio critica o governo Lula por ser movido pela pauta eleitoral. Porque para essa gente assim, né? Essa gente da extrema-direita trabalha da seguinte forma. Se for uma medida que for beneficiar o pobre, é uma medida eleitoreira, é uma medida populista e uma medida que vai causar inflação. Porque tudo para o pobre é ruim para a economia. Mas se a gente for desoneração fiscal para o rico, diminuir imposto para grandes empresários, aí é uma grande medida, o mercado ama, né? Ou então privatizar, sai privatizando tudo, que é o caso do Tarcísio de Freitas, tem que sair privatizando tudo, vende tudo. Até tua mãe, se estiver passando na esquina, o Tarcísio vai lá pegar e vai privatizar também. E aí, Tarcísio é o candidato que a direita ama, é o Milei daqui, né? É o Milei menos maluco. Mas não se engane, viu? Ele só tem a personalidade dele mais contida, mas por dentro, né? Ele é um cara privatista, é um cara que só pensa em enriquecer os grandes empresários brasileiros e também transferir a nossa riqueza para o estrangeiro. As medidas que Tarcísio ama. Inclusive, nesse mesmo evento que ele criticou o Lula, ele enalteceu o Milei. O mesmo Milei que está colocando mais da metade da Argentina na pobreza, na fome, que estava batendo em idoso um dia desse, nas manifestações. O mesmo Milei que faz o pacote fiscal robusto que só atinge os mais pobres. Mas, segundo ele, é para um bem comum. Só se for em comum dos amiguinhos deles, né? Os amiguinhos empresários da Argentina. Então, a gente está procurando fazer o dever de casa. E é interessante que isso contrasta um pouco com o que a gente está vendo no país, onde se procura, né, punir o capital, o estoque de capital, em detrimento do consumo, e isso é ruim, porque no final das contas você vai matando poupança, vai matando eficiência, vai matando produtividade. Isso vai ter um impacto, um reflexo muito grande lá na frente. A gente não vai sentir agora, mas vai sentir daqui a alguns anos. Então algumas coisas que estão sendo feitas terão que ser desfeitas invariavelmente, sob pena do Brasil pagar um preço muito alto. A gente está vendo de fato uma antecipação na campanha e um governo federal movido pela pauta eleitoral, e isso tem um determinado risco, né? O risco é da gente tomar decisões que são erradas.
E eu vejo algumas decisões que estão sendo tomadas com muita preocupação. Elas são feitas baseadas em pesquisa. Tem esse grupo aqui que eu estou perdendo tração, eu preciso ganhar tração nesse grupo, isso aqui vai me dar potência eleitoral. Mas essa potência eleitoral vai custar caro para o Brasil. Né? Quando você, por exemplo, abre mão de uma base de pagantes relevantes, quando você troca, e aí resolve fazer o seguinte: eu vou abrir mão dessa base, que é o que todos os países fazem, e eu vou apostar em outra coisa. Eu vou tributar o capital, eu vou tributar o estoque de capital. Ou seja, eu vou destruir poupança e vou impedir o investimento. Entenderam como funciona a extrema-direita? Primeiro que ele é um mentiroso. Tarcísio está mentindo outra vez. A tributação não é sobre o estoque de capital, é da renda. A tributação será em cima da renda. Mas sabe qual é o problema? Ele sabe que está mentindo. Ele mente, ele sabe que está mentindo, né? Isso é jogo político. Quer jogar pra galera. Só que o negócio é o seguinte, né? O que ele não diz, o Brasil é um dos únicos países que não taxa lucros e dividendos. Repetindo, o Brasil, acho que é um dos poucos, acho que tem a Eslovênia, fora o Brasil, que não taxa lucros e dividendos. E Tarcísio, os amiguinhos dele, que é tudo acionista safado, ele quer que continue, que o lucro dele continue zerado, sem taxa, sem imposto nenhum, porque está beneficiando o pobre. Mas quando é para beneficiar os amiguinhos dele, os acionistas, aí sim, isso aí é para subir a economia. Vocês estão vendo como o Tarcísio pensa, como ele age? Que fique bem claro que 2026 está batendo na porta. Tarcísio não é um bolsonarista moderado. Ele é um bolsonarista do pior tipo. É o que conversa bem, é o que tem boa lábia. Não é como Jair Bolsonaro, que é um maluco. Só deixar ele abrir a boca para sair o tanto de besteira, né? O Tarcísio ele é um homem perigoso. Um candidato perigoso.